Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, meus amigos, vamos aí para mais um palpite, né? Flamengo, São Paulo e Flamengo. Vamos saber tudo aí sobre o jogo, para você poder ficar bem inteirado. Mas antes disso, eu quero pedir o seu like, pedir sua inscrição no canal, para ajudar a gente a crescer um pouquinho cada dia mais. Bem, meus amigos, então as duas equipes, né, São Paulo e Flamengo, se enfrentam daqui a pouquinho, hoje, quarta-feira, dia 5, aonde, Xande? No estádio do Morumbi, né? Eu até falava Morumbi, né? Eu acho que antigamente era Morumbi, agora o pessoal só fala Morumbis, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com bis, não sei, né? Depois vou até dar uma olhada aí, certo? Então, pessoal, é isso aí. Então, como eu já disse, o horário do... Não, vou dizer agora, né? O horário do jogo será às 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília. 9 horas ou 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Meus amigos, o Flamengo tem o jogo atrasado, mas jogando a 32ª, fica o jogo atrasado, mais 6 rodadas aí para o término. Será que o Flamengo vai ser campeão? Será? Estou botando fé, eu acho que vai, viu? Muito bem, a partida então terá transmissão ao vivo pela Rede Globo para todo o Brasil, TV aberta, certo? Você ainda pode conferir no canal Premier do Pay Per View, para quem é assinante. E se você não tiver como assistir TV, está no trabalho, né? Está em um local que não tem acesso, ou não tem um Premiere, você pode acompanhar pela Super Rádio Tupi, que para mim é a melhor transmissão do Brasil de rádio, é da Super Rádio Tupi. Muito bem, qual é a provável escalação, Xande, desse jogo? Esse jogo será apitado, o soprador de apito será o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Esse camarada foi aquele que expulsou o Danilo no jogo contra o Bahia, expulsou também o Wallace. Eu achei que foi muito rigoroso com o Danilo, porém com o Wallace ele agiu corretamente. Rigoroso por quê, Xande? Porque eu tenho certeza que se fosse contra qualquer outro time, em especial com as Pepa, né, a porcalhada, ele não iria expulsar o Danilo, ok? Então, Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e Francisco Chaves Bezerra, Júnior, de Pernambuco, serão os bandeirinha. Estará também no VAR o senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira, meus amigos. E aqui a notícia não para. Vamos lá. Embalado por 2 vitórias consecutivas, né? O São Paulo aí volta ao campo, então, daqui a pouquinho, com o objetivo de se manter aí nessa boa fase do Campeonato Brasileiro, mirando especialmente a Libertadores, né? Então, considere o São Paulo ocupa a 8ª colocação, 40,4 pontos, né? E tenta encurtar a distância aí para o Bahia, que é o time ali mais próximo. Já o Flamengo, né? O Flamengo, ele vem do confronto em meio à disputa pelo título brasileiro, né? O Flamengo, ele atualmente é o vice-líder com 64 pontos, apenas 1 atrás do Palmeiras, que é o primeiro colocado, é a porcalhada. E com isso, né, o Flamengo, ele vem embalado por uma vitória convincente sobre o Sport, vitória de 3-0, 2 gols de Bruno Henrique e aquela mosca voadora, né? Aquela abelha voadora de Arrascaeta. Meus amigos, maravilha, né? Então, em 30 partidas, né, o Flamengo, ele, se quiser, né, ser campeão, precisa continuar bem aplicado, né? Não pode ter aquele jogo igual o Fortaleza, né? Então, nessas 30 partidas, o Flamengo soma aí 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, com aproveitamento de 71% no Campeonato Brasileiro, meus amigos. Xande, qual a escalação? Olha, o canal aqui é Flamengo, mas eu vou botar o São Paulo, porque o São Paulo é o mandante, então eu vou botar o São Paulo primeiro. Eu não conheço muito bem o time do São Paulo, posso errar, eu peguei aqui uma colinha, mas nós vamos colocar aí para você, ok? Então o São Paulo deve vir com Rafael no gol, Sabino, Rafael Tolói, Arboleda e Rafarese, Mailton, Pablo Maia, Bobadilha, Marco Antônio,
e Patrício, Lanza, Lucas Moura e Tapia. Esse Lucas Moura é bom, viu? Muito bom jogador. Muito bem. E o Flamengo, Xande? O Flamengo deve vir com Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal na lateral direita. Já na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandre. Meio campo deve vir com Eric Pulgar e Dela Cruz. Ou talvez o Saul, né? Lembrando que o Jorginho está contundido. Depois eu vou falar, né? Mais adiantado um pouco, o Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Pessoal, eu acho que Léo Ortiz não vem, deve vir Danilo, na minha opinião. Por que, Xande? Porque Léo Ortiz está com aquele problema, eu acho que eles vão poupar, né, para ele poder se recuperar melhor. Então vamos lá, o São Paulo tem como desfalque aí o Alan Franco, o Enzo Dias, que vão cumprir o quê? Suspensão, né? Enquanto Rodriguinho, Cedric, Luan, Oscar, Wendel, Leandro, Dineno, Caleri, Rian Francisco e André Silva estão no departamento médico. E o nosso mais querido e amado do Brasil, Xande. Olha, o Flamengo está aí com Bruno Henrique e Everton Araújo, que estão suspensos, né? O Everton Araújo tomou aquele cartão vermelho, né? O Bruno Henrique já é um cartão amarelo. Já Pedro, Cebolinha, Jorginho e Carrascal estão machucados. É que eu não entendi. A seleção colombiana, né, convocou o Carrascal para jogar e o cara, né, machucado. Sei lá, tem coisa assim, sabe, que não dá para entender. Olha, falar de Flamengo. O Flamengo, então, ele vem aí de uma sequência nos últimos 5 jogos. O Flamengo ele disputou com o Palmeiras, brasileiro, ganhou de 3-2, depois pegou o Racing no Maracanã, foi 1-0, depois perdeu para o Fortaleza, né, de 1-0, e empatou com o Racing em 0-0 na Argentina e ganhou do Sport de 3-0. Vamos falar de São Paulo também, para não ser injusto? Vamos lá. Então o São Paulo, né, jogou com o Palmeiras no dia 5 de outubro, perdão, e foi o Palmeiras, né, perder aquele jogo, que era para ser expulso o jogador do Palmeiras, inventou aquele pênalti, uma opção de coisa errada, né? O São Paulo foi ali realmente assaltado. Então o Palmeiras ganhou de 3-2. Depois o São Paulo também perdeu por 2-0 para o Grêmio, aí depois começou a se redimir, né? Ainda perdeu, né? Veio o Mirassol também 3-0. Aí depois o São Paulo ganhou de 1-0 do Bahia em casa e também ganhou do Vasco de 2-0, o Vasco como mandante, tá certo? Agora já os últimos confrontos aí entre São Paulo e Flamengo, lembrando que eles têm 119 jogos disputados. O São Paulo soma 46 vitórias contra 40 do Flamengo, além de 33 empates. Então o São Paulo tem 6 vitórias a mais do que o Flamengo, né? No último encontro vale pelo primeiro turno do Brasileiro 2025, o Flamengo venceu o São Paulo por 2-0. Muito bem, meus amigos, com isso aí o Flamengo está em é o segundo colocado, com 64 pontos, e o São Paulo vem na 8ª colocação com 44 pontos somados. Bom, Xande, só resta agora falar o palpite, né? Qual é o seu palpite aí? Pessoal, eu acho que vai ser aí 1-0 Flamengo. Não deve ser muito além disso, não. O Flamengo, quando tá sem Pedro, o Flamengo é meio arame liso, né? Mas ganhou do Sport, pô, cara. Um time de Série B, um time que tá rebaixado, um time que insiste em dizer que é campeão de Série A de 87. Você não leva essa gente a sério, não, cara. Não levo. Tanto é o time ruim que esses caras estão aí, cara. Horrível. Muito bem, Xande. Então é isso aí. Xande, assim, o palpite. Eu falei, né? 1-0 Flamengo em cima do São Paulo. Gente, ó, pode ganhar de 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-3. O importante são os 3 pontos. O brasileiro é campeonato de pontos corridos. São os 3 pontos na conta do Flamengo. Isso daí interessa. E vamos aí secar a porcada para o Flamengo poder assumir a ponta. Certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês hoje aí. Deus abençoe a todos aí. Fui!